Ele não foi lá o general mais famoso e nem aparece nos grandes livros de história quando você vai estudar a independência da América Latina. Mas em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ele é lembrado como um herói. Um homem que largou Buenos Aires para se tornar a principal figura de resistência contra os espanhóis naquela região e que teve um fim bastante trágico. Inácio Warnes foi uma figura extremamente importante em Santa Cruz de la Sierra. Não à toa, a sua memória ela é bastante relembrada pela população da cidade até os dias de hoje. Nesse episódio, então, eu vou te contar absolutamente tudo sobre a sua vida. Eu vou começar te contando sobre a sua infância em Buenos Aires, como que ele chegou em Santa Cruz de la Sierra e, claro, também vou te falar sobre o seu fim. E não só isso, fica um pequeno spoiler aqui, mas existe todo um mistério de onde está enterrada a cabeça de Inácio Warnes. E no final do episódio, como sempre aqui no Passaporte pro Crime, eu vou te contar o que você pode visitar em Santa Cruz de la Sierra para se aprofundar mais na história dessa cidade e na história do nosso personagem principal de hoje. E antes de pular para esse episódio, só 3 avisos, eu sei 3, mas eu juro que eu vou ser rápida. O primeiro deles é que o Passaporte pro Crime passou para a segunda fase do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Então agora, sim, se você votar, você vai estar me ajudando a de fato ganhar esse prêmio, porque é a reta final. Então, por favor, eu conto com vocês, meus queridíssimos ouvintes, para votarem de novo lá no Passaporte pro Crime. A gente tá concorrendo na categoria Crimes Reais /Investigativo e eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês acessarem mais rapidinho. O segundo aviso é que enquanto eu estou publicando este episódio, meus amores, a Andressa está onde? A Andressa está na Itália. A Andressa conseguiu viajar. É assim, é a Andressa do passado falando, né? Porque a Andressa do futuro, ou do presente, no caso, a Andressa está na Itália. A Andressa está na Itália, a Andressa vai fazer muitas coisas legais para vocês, vai caçar muitas histórias para vocês. É bom porque eu já tô cobrando a Andressa do futuro, né? Se vocês querem acompanhar a minha saga na Itália e que eu pretendo, assim, mostrar como que é viajar, porque eu vou com meus pais, né? Como é viajar com meus pais e todas as coisas que eu trago aqui no episódio, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Andressa Isfer no Instagram e no Andressa.isfer no TikTok, que eu pretendo postar bastante coisa ali pra mostrar a minha viagem. E por fim, o terceiro aviso, na verdade, é aquilo de sempre, né? Se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Também vou deixar os links na descrição do episódio. Dependendo do seu plano de apoio, você tem muitas coisas extras em troca. Tem conteúdo extra, né? Episódio extra, tem newsletter, tem grupo exclusivo do WhatsApp, tem muita coisa bacana. E deixo aqui meu enorme agradecimento aos já apoiadores também. Agora sim, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Isfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. José Inácio Warnes e Garcia de Zúñiga nasceu em Buenos Aires em uma família bastante numerosa e influente. Não se sabe ao certo o ano em que ele nasceu, nem a data, né? Alguns historiadores falam que foi 1770, outros falam que foi 1772, e há quem se arrisque dizendo que foi no dia 27 de novembro de um desses anos. E ele era filho de Manuel Antônio Warnes Durango e Ana Jacoba Gárvia de Zúñiga e Lizola, que eram, assim, duas figuras muito importantes para a sociedade portenha daquela época. O seu pai, o Manuel Warnes, ele ocupou simplesmente um cargo, assim, equivalente a prefeito de Buenos Aires em dado momento da vida, tá? Não nesse exato momento quando o nosso personagem principal acabou de nascer. Esse cargo não é que nem o cargo de prefeito que a gente tem hoje em dia, mas o que eu preciso que você guarde é que o pai dele foi uma pessoa importantíssima, com bastante influência e poder político, administrativo e militar da cidade. Já a sua mãe, a Ana, ela pertencia a uma família tradicional de Buenos Aires com conexões sociais super respeitadas. E aqui, gente, eu já preciso abrir o parênteses do contexto histórico em que a gente está inserido no episódio de hoje, exatamente quando o nosso personagem principal nasce, porque esse contexto histórico vai ser, assim, importantíssimo. Nessa época, então, em 1770, assim, existia na América do Sul algumas colônias espanholas, dentre elas o vice-reinado do Peru, que consistia nos atuais Peru, Bolívia, Equador, partes do Chile e da Colômbia. Já em 1776, especificamente, ou seja, quando o nosso personagem principal era, assim, bem criancinha, é quando se cria o vice-reinado do Rio da Prata, que pegava a atual Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e partes do Brasil. Esse vice-reino, gente, ele era comandado diretamente pela Espanha. E ele tinha um representante, né? A Espanha tinha um representante que era o chamado vice-rei. Ainda sobre esse vice-reino, assim, a capital desse vice-reino do Rio da Prata era Buenos Aires, que era onde exatamente estava a família Warnes. E que sim, desde sempre eles eram importantíssimos por ali. E o objetivo do vice-reino do Rio da Prata, ele era assim, meio que
expandir o controle espanhol. Isso porque a ideia ali era exatamente reforçar tanto a defesa quanto a administração de regiões ali que eram mais afastadas do vice-reino do Peru. Talvez eu tenha dificultado um pouco a sua vida com esse linguajar que eu acabei de usar, então vamos simplificar absolutamente tudo, vem comigo, vamos simplificar. O que eu preciso que você guarde, na verdade, disso tudo que eu acabei de dizer, é que assim, a partir de 1776, Buenos Aires deixa de ser, assim, uma cidade de porto periférico para se tornar uma cidade extremamente importante. E no meio dessa cidade extremamente importante estava a família Varnes, sendo extremamente importante, e o nosso personagem principal também já estava lá, oi, tudo bom, só que bem pequenininho. Só que assim, né, gente, vamos ver se você vai captar a mensagem aqui, da onde que eu tirei essa mensagem, assim. Digamos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você pensa que morar em Buenos Aires era tranquilo, pô, de boaça, você tá muito enganado. Nessa época, né? Mas assim, você tá muito enganado. No caso, gente, Buenos Aires estava, assim, em constante estado de alerta, principalmente, né, nas suas fronteiras, porque eles estavam sendo ameaçados, assim, de incursões indígenas, ou até de outras potências, tipo os ingleses ou os portugueses, que também estavam querendo dar um alôzinho ali, não era um alôzinho nada amigável. Então, assim, digamos que Buenos Aires estava constantemente olhando por cima do seu ombrinho. E te trazendo um pouquinho de detalhes, assim, da parte mais interna da sociedade de Buenos Aires, digamos que a cidade estava bem dividida em uma hierarquia. No topo dela tinham os peninsulares, que eram os espanhóis nascidos na Europa e que agora moravam em Buenos Aires. Depois vinham os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis já nascidos na América. E por fim vinham os mestiços, indígenas e negros escravizados, que formavam uma boa parte da população urbana e rural. Ah, um detalhezinho aqui, a família Varnes era crioula. E ainda nessa questão da organização, assim, da sociedade de Buenos Aires daquela época, digamos que rolava toda a organização, assim, por meio de uma espécie de uma câmara municipal, que era conhecida como cabildo. Assim, se eu sou bem honesta com você, isso dos cabildos era bem comum em todas as cidades que eram dominadas pelos espanhóis. Mas a gente tá focando aqui em Buenos Aires, e agora Buenos Aires tinha toda essa importância que eu falei pra vocês. Então, o cabildo ali também era bem importante. Esse cabildo, então, era responsável principalmente por algumas funções administrativas, como cuidar, né, de abastecimento, impostos, obras e tudo mais. Funções judiciais, então julgavam pequenas causas civis e criminais, e funções militares, organizando ali a defesa da cidade em caso de ameaças, que a gente já viu que eram bem constantes. E era bem comum, gente, elites crioulas terem uma fortíssima influência no cabildo, como foi exatamente o caso do pai do Varnes, que participou ativamente ali em Buenos Aires e mais adiante chegou ao cargo mais alto dentro desse cabildo, que hoje seria exatamente o nosso prefeito. Então, gente, o Inácio Varnes, ele nasce e os primeiros anos de vida, assim, são marcados exatamente por todo esse entorno, toda essa Buenos Aires que estava em uma constante mudança e o seu pai metido, assim, na política desde cedo. E, assim, não se sabe muito mais sobre a sua infância, na verdade, né, não se sabe nada sobre a sua infância, né, porque agora eu falei da cidade, do pai e tal, mas não fala nada dele. Não se sabe muito dele, porque, assim, não se sabe sobre estudos ou o que seja, sabe? Tipo, não se tem essa informação. O que se sabe é que ele optou pela carreira militar, assim, desde muito novinho. Essa escolha, ela era muito comum, principalmente nas famílias como a de Varnes, que já estavam metidas ali em meios administrativos e até meios militares também, querendo ou não, porque o pai dele tinha todas aquelas responsas lá que eu comentei. Então, assim que o nosso personagem principal atinge uma idade ali que era aceitável se unir ao exército, ele se une. Ele se une especificamente aos Blandengues, que era uma unidade de cavalaria de fronteira, responsável por proteger as fronteiras exatamente daqueles ataques que eu comentei. Esse era um serviço, assim, bem duro e de alta mobilidade, fazendo com que os homens responsáveis ali tivessem que se submeter a longas jornadas a cavalo e combates em terrenos abertos. E essa experiência toda que ele adquiriu, né, ainda jovem e tudo mais, vai ser, gente, essencial para o futuro dele, porque logo ali ele aprende sobre prática de cavalaria e organização militar. E nisso, então, né, o tempo vai se passando. Ai, gente, quando eu fizer uma camiseta do podcast, vai ser o tempo vai se passando. Nossa, eu tenho muitas ideias de camisetas, inclusive. Deixa um comentáriozinho, vou fazer uma enquete. Se você compraria camisetas do podcast, porque eu tenho tantas ideias, aí já marca uma marca aí,
pra eu fazer parceria pra gente criar umas camisetas do podcast. Mas essa é uma. O tempo foi se passando, que realmente foi. E aí, nisso, o nosso personagem principal, ele tava lá, metido nos blandengues e cuidando ali das fronteiras e tudo mais. E principalmente, né, lidando com essa realidade das fronteiras, que eu acabei não entrando muito em detalhes aqui. Realidade essa, então, que tava marcada, assim, por conflitos sangrentos com populações indígenas, dificuldades logísticas e, assim, basicamente o viver em um território completamente estável, né, em uma situação completamente estável. Porque, como eu comentei, né, território ali espanhol como um todo tava em constante treta com os seus vizinhos também. Até que, então, a gente chega em 1808. Em 1808, acontece na Espanha a invasão de Napoleão, que tirou o rei da época e colocou seu irmão, o José Bonaparte, no trono. Com isso, gente, digamos que as colônias espanholas, elas começaram a se olhar e elas ficaram meio do tipo, a gente ainda devia estar obedecendo às ordens da Espanha, sendo que agora a Espanha também não é mais, né, tá sendo dominada e tá rolando todas essas tretas. Lembrando aqui, gente, que essa ideia, ela não veio do nada. Quer dizer, momentos antes, outras colônias já tinham declarado a sua independência, como foi o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Então, digamos que as colônias espanholas, elas estavam bem inspiradas. Inspiradas também, eu preciso te lembrar, na Revolução Francesa, que depois e mais tarde executou o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. Maria Antonieta é essa que a gente tem episódio super bom aqui no podcast, tá? Assim, se você voltar para a página inicial do podcast, dei porrada no microfone, desculpa. Outra camiseta, dei porrada no microfone, desculpa. Enfim, se você for lá pra Simão, vai aparecer uma coisinha de busca na página do podcast. Se você escrever Maria Antonieta, você já encontra. Mas eu vou te poupar e eu vou te falar que é o episódio 25, de qualquer forma. Mas tá, gente, brincadeiras à parte, vocês sabem que eu tô simplificando muito a parada, né? Porque a gente só quer aqui explicar o contexto maior do que tá acontecendo. Só que tudo isso, então, que eu comentei, junto de fato, assim, um descontentamento muito grande por parte da população com a Espanha, faz com que a gente chegue no fatídico mês de maio de 1810. Nesse mês específico desse ano específico, começa em Buenos Aires a famosíssima Revolução de Maio. Essa revolução basicamente convocou ali um cabildo aberto, que era tipo uma sessão extraordinária, assim, com participação popular, para se debater, quem sabe, a criação de um governo local. E foi exatamente isso que fizeram, criando a primeira junta. Assim, oficialmente, essa junta dizia governar em nome do rei espanhol, como uma forma de não romper, assim, logo de cara com a Espanha e ter que lidar com as consequências depois, mas já começava, assim, o processo de independência. E é exatamente, gente, nesse contexto todo e nesse momento todo que a cidade começa a se dividir em duas. E digamos que começa o problema, né? Começa aí uma abertura para uma enormíssima de uma guerra. De um lado, então, a gente tinha os patriotas, que eram aqueles que reconheciam a junta e reconheciam outros governos revolucionários como sendo oficiais, legítimos e aquela coisa toda. Eu adoro que eu tô com legítimos na cabeça, porque depois da minissérie dos Tudors, o que eu falei de coisa legítima, toda vez que eu falar legítimo, agora eu vou lembrar dos Tudors, não sei vocês. Já do outro lado, então, a gente tinha os chamados realistas, que eram aqueles que eram a favor do governo espanhol e que queriam manter o domínio que a Espanha tinha sobre a região. E enquanto tudo isso rolava, o nosso personagem principal, ele logo de cara assim já foi pro lado patriota da parada. Ele então começou a servir ao Manuel Belgrano, que era um dos maiores líderes revolucionários dessa época. E logo ele saiu ali em algumas expedições para lutar ao lado dos revolucionários ou dos patriotas. Então agora, depois da Revolução de Maio, o nosso personagem principal, ele estava atuando ali no exército do Rio da Prata e ele foi responsável por algumas expedições para o Alto Peru, na atual Bolívia. Essa região era super estratégica e era muito importante para os realistas que estavam ali firmes e fortes lá, por conta da mineração de prata que tinha em Potosí, especificamente. Então, né, digamos que o nosso personagem principal foi pra lá pra tentar libertar essa região, e digamos que foram 3 momentos, assim, marcantes, que resultaram em derrotas. No caso, teve Huaki, em 1811, Vilcapugio, em 1813, e Ayohuma, em 1813 também. Mas eu preciso te dizer que, apesar, assim, das derrotas, essas batalhas, elas também foram muito importantes pra manter viva aquela ideia mesmo da independência. Até porque, né, eu só falei das derrotas, mas eu preciso dizer que no meio dessas derrotas rolou uma vitória, uma unidade de vitória aí por parte dos patriotas. Então, os ânimos, eles estavam meio ainda animados. E ainda em 1813, gente, o Belgrano, ele olha
pro nosso personagem principal e ele dá a ele uma missão extremamente importante, a de se dirigir para Santa Cruz de la Sierra, que ficava assim no coração do Alto Peru. Santa Cruz, e aqui, gente, eu vou ficar falando Santa Cruz, tá? Para facilitar a nossa vida, mas quando eu falar Santa Cruz, eu estou me referindo a Santa Cruz de la Sierra. Enfim, Santa Cruz era uma região assim agrária e pecuária que era muito importante pro abastecimento de alimentos ali do Alto Peru. Mas mais do que isso, Santa Cruz também era uma região muito interessante geograficamente falando. Isso porque essa região, ela seria assim um ponto vital de resistência contra os realistas, porque ela fazia exatamente uma ligação assim entre o interior do Alto Peru e as rotas comerciais do Rio da Prata. E tinha também, assim, um pequenozinho detalhe a mais, que digamos que a região ali de Santa Cruz, ela não tinha uma presença militar espanhola muito forte, o que fazia com que outras lideranças, assim como o próprio Warnes, eles tivessem um grande espaço ali no meio. O Warnes, então, ele chega em Santa Cruz e lá ele já começa a reorganizar as forças locais. E nisso ele ganha, assim, um apoio tremendo da população, que começa a ver o Warnes como uma figura, assim, importantíssima no combate dos patriotas contra os realistas. Não à toa, Santa Cruz foi uma das primeiras cidades hoje bolivianas, né, que apoiou a causa patriota. Exatamente porque o Warnes, ele chegou ali já conseguindo, assim, conquistar e convencer todo mundo a aderir à causa. E conforme o tempo vai se passando, a importância de Santa Cruz só aumentou, assim, porque foram acontecendo algumas derrotas dos patriotas aqui e ali, em algumas regiões ali do Alto Peru, e digamos que Santa Cruz era uma espécie de refúgio super estratégico para quem precisasse. Então esses patriotas, eles podiam encontrar um lugar seguro ali em Santa Cruz. E então, entre 1813 e 1816, o Warnes, ele atuou ali como militar, mas também como uma espécie de governador de Santa Cruz de la Sierra. Ele implantou reformas, ele mobilizou milícias locais, e ele conseguiu algumas vitórias bem importantes contra os espanhóis, como a Batalha de la Flórida em 1814. Mas teve também uma outra vitória que foi bem importante, assim, nessa época. A da Batalha de El Pari, em 21 de novembro de 1816, que foi um dos confrontos mais sangrentos da Guerra da Independência da América do Sul. Não se sabe ao certo o número de homens ao lado de Warnes, que sim, estava em campo de batalha lutando na linha de frente. Mas se sabe que eram mais de 1.400 soldados espanhóis do outro lado. A batalha durou mais de 6 horas e foi caracterizada assim por combate corpo a corpo, e os patriotas perderam a batalha. Sim, você ouviu certo e não, eu não estou ficando maluca. Eu te falei que os patriotas venceram essa batalha, sendo que na verdade eles perderam. Mas fica comigo que você já vai entender. Mas só para finalizar a parte da batalha propriamente dita, quando os realistas eles voltam para a cidade de Santa Cruz para anunciar para o povo que eles tinham vencido aquela batalha, eles levam com ele uma lança e na ponta dessa lança está espetada a cabeça de uma pessoa. Sim, a cabeça era de Inácio Warnes, o nosso personagem principal. Eles fincam aquela lança no centro da praça principal ali da cidade e deixam ela ali num recado assim claríssimo do que aconteceria com quem se revoltasse contra os realistas. Sim, Inácio Warnes estava morto. Ele morreu em campo de batalha e depois ele foi decapitado exatamente para que os realistas fizessem tudo isso que eu acabei de comentar. E sim, foi um fim trágico e uma perda assim bem considerável para os patriotas que realmente idolatravam o Warnes. Mas de novo, essa foi uma batalha que foi assim crucial para o que viria a ser a independência do Rio da Prata. Isso porque, beleza, eu te falei que os realistas eles estavam em maior número, eu te falei que eles estavam bem mais equipados e tudo mais, mas não é como se os patriotas não tivessem causado um baita de um estrago também. Isso fez com que a ofensiva dos realistas ela fosse atrasada, porque querendo ou não eles tiveram que parar um tempo para se reorganizar. E não só isso, assim, digamos que essa batalha foi muito importante para que os realistas percebessem contra quem eles estavam lutando. Então eles viram um povo assim extremamente corajoso, extremamente tipo com sangue nos olhos, pronto para dar a sua vida pelo que eles acreditavam. E isso também abalou, assim, a moral, vamos dizer assim, dos realistas. E ainda nessa questão da moral, né, digamos que assim, com a morte do Warnes, que caiu assim realmente como um herói, os patriotas, eles começaram a criar outras várias frentes assim de luta. Então, digamos que os realistas, eles conseguiram tampar um buraco
Mas no que eles tamparam um buraco, vários outros começaram a surgir. Mas não só isso, gente. Essa batalha, ela realmente impediu, assim, que os realistas conseguissem avançar com maior rapidez pelo Alto Peru e que eles conseguissem usar aquele território como uma base para ataques maiores. Então, sim, gente, o Inácio Varnes, ele estava morto. Mas digamos que a sua morte, ela ajudou bastante os patriotas. Essa batalha, na verdade, né, apesar de ter sido uma derrota, ela acabou ajudando os patriotas no longo prazo. E assim, gente, quando eu falo longo prazo, eu quero dizer bastante tempo mesmo, tá? Porque essa vitória dos patriotas, ela realmente demorou pra acontecer. Ela veio a partir da Batalha de Ayacucho, em 1824. E a campanha do Sucre também no Alto Peru em 1825. Sucre, no caso, é o nome de um cara, Antônio José de Sucre, que foi quem liderou a Batalha de 24 e depois entrou no Alto Peru e conseguiu conquistar o poder, que já estava assim bem enfraquecido por parte dos realistas. E então, em 1826, caiu por fim o último reduto assim importante dos realistas, fazendo com que os patriotas de fato conseguissem independência daquela região. No caso da Bolívia, a independência foi proclamada em 1825, mas só foi reconhecida pela Espanha em 1847. Já no caso do Peru, ela começou a ser proclamada em 1821, foi consolidada em 1824, mas só foi reconhecida pela Espanha em 1879. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa sobre a América Latina que vocês costumam me pedir bastante, e história essa que eu fiquei felicíssima em trazer aqui, porque foi uma história que eu descobri viajando, a primeira viagem internacional que eu fiz, já tendo podcast, e aí eu me deparei com essa história, e eu falei, nossa, eu preciso levar para os meus ouvintes, até para contar para vocês como que foi a experiência de descobrir essa história. Então, com isso, eu já deixo aqui o meu gancho para as dicas de viagem, mas o que eu posso adiantar aqui, gente, é que assim, pensa, não, sério, o que eu ria nessa viagem, porque assim, tudo que eu falo pra vocês, ai, cuidado pra não fazer isso, cuidado pra não fazer aquilo, foi tudo que aconteceu comigo. Aí eu falei, como que eu vou aparecer no meu podcast, falando para os meus ouvintes que eu fiz tudo que aconteceu tudo que eu falei que não é pra acontecer. Pois é, aconteceu, mas fica comigo que eu vou explicar certinho. Tá, começando pelo começo das dicas de viagem, a primeira dica que eu quero dar pra vocês e que, inclusive, eu vou seguir a linha cronológica do que eu fiz em Santa Cruz de la Sierra, foi fazer um free walking tour. Oh yes, gente, cheguei lá em Santa Cruz, eu fiquei pouco tempo, tá? Fiquei acho que 4 dias lá, mas enfim, logo aí não tinha o Free Walking Tour pro dia seguinte que eu cheguei. Eu cheguei um dia no fim do dia, nossa, um dia no fim do dia, ficou linda essa frase, mas eu cheguei acho que na quarta-feira, tipo à noite, aí eu queria fazer o Free Walking Tour na quinta, não tinha, só tinha na sexta, 11 horas da manhã. Aí eu falei, bom, é o que temos, vamos lá. E eu ia embora no domingo. E aí eu fui lá, linda, maravilhosa, gente. Eu estava ansiosíssima sexta-feira pro Free Walking Tour. Eu tava assim, uhul, let's go. Beleza, né? Fiz lá pelo... Não vou falar o nome de coisa porque eu não tô sendo patrocinada. Mentira, fiz pelo Guru Walk. Mas tá, chegou sexta-feira então, eu fui lá fazer o Free Walking Tour, linda, maravilhosa. E já o ponto de encontro do Free Walking Tour, ele é na Praça 24 de Setembro, que é a praça central, assim, de Santa Cruz de la Sierra, e realmente, assim, esse Free Walking Tour, ele deu uma voltinha ali em todo esse centro histórico, mas essa praça, ela já é muito importante. Isso porque, já no meio dessa praça, cheguei lá, fui esperar o guia, dar um rolê enquanto eu esperava o guia, e tinha uma estátua de um homem com uma espada em mãos, super importante, assim, altão e tal, aquela coisa linda, maravilhosa. E, pois bem, era Inácio Varnes. Assim que o tour começou, o nosso guia, ele passou ali. E aí ele falou, esse é Inácio Varnes. Aí eu olhei e falei, quem é Inácio Varnes? Não faço a menor ideia, seguimos o caminho. E aí a gente foi visitar a Catedral de Santa Cruz de la Sierra, porque ela fechava meio-dia. Então a gente tinha que visitar rápido. Mais pra frente eu vou me aprofundar na catedral, tá? Aqui é só pra manter a linha de raciocínio da onde fomos, o que fomos fazer. Mas a gente visitou a catedral, aí a gente deu uma voltinha, deu uma outra voltinha ali na praça e tal. Até que o meu guia, queridíssimo guia, ele parou, assim, na frente de um museu. E ele falou, então, e vocês lembram o cara da estátua ali? Aí a gente, sim, lembramos do cara da estátua. Ele, então, a cabeça dele foi decepada e foi colocada numa lança e ficou aqui no meio dessa praça por um tempo. E aí depois a cabeça dele foi enterrada aqui nesse museu. Aí eu falei, é o quê? O que o senhor acabou de dizer? Eu comecei a rir, confesso. Comecei a rir, não da história. Mas porque assim, gente, quando eu falo que as histórias elas vêm até mim, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Tava lá no tour super de boa, nossa, ai que legal a cidade, não sei o que lá. E aí o cara da estátua no meio da praça teve a cabeça, entendeu? Essas histórias elas surgem.
na minha frente. E ainda bem, porque aí eu sou a pessoa que pega essas histórias e conta pra vocês. Mas tá, assim que ele falou isso, a gente teve que seguir andando, mas depois quando rolou uma pausa, eu chamei ele de canto, pedi pra ele me contar mais sobre o Inácio Varnes, e aí ele me contou grande parte dessa história que eu contei aqui pra vocês. Mas não só isso, eu perguntei pra ele, eu falei, desculpa, eu não sei se eu entendi direito, você falou que a cabeça dele estava enterrada no museu? Aí ele falou, sim, a cabeça dele está enterrada na Casa Municipal de Cultura Raul Otero Reiche, que é uma casa ali que fica no centro histórico, fica no entorno dessa praça e que tem um museu ali. Só que depois do tour e tudo mais, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo e eu encontrei que, na verdade, a cabeça do Inácio Varnes está enterrada atrás do altar principal ali da Catedral de Santa Cruz de la Sierra. Seja como for, gente, assim, você não vai ver a cabeça dele. E nem alguma coisa que diga, a cabeça dele está aqui. Então eu não sei a quantas é tão importante saber onde a cabeça está propriamente enterrada. Mas eu trago isso pra vocês porque, de fato, é uma curiosidade que eu não lembro se eu trouxe ao longo do podcast, mas eu acho que não. Mas que realmente, assim, a cabeça do... é fato que a cabeça do Inácio Varnes, ela ficou exposta na praça principal por dias ou semanas, não se sabe, mas por um período de tempo. E que depois conseguiram pegar essa cabeça e aí existe todo esse mistério do tipo, onde foi parar essa cabeça? Porque algumas pessoas falam que ela foi enterrada em um lugar e outras falam que ela foi enterrada em outro. Mas, de novo, seja como for, não é que você vai ver a cabeça dele, enfim, mas... Achei legal trazer essa história porque também é tema de debate, inclusive. Dependendo do guia que você pegar, pode ser que ele te fale outra coisa. Então, achei uma curiosidade legal. Mas tá, então aqui pras dicas de viagem, sim, eu quis trazer o Free Walking Tour. Recomendo muito que vocês façam o Free Walking Tour, porque é a melhor forma pra vocês terem uma noção da história da cidade. E aí depois, com calma, vocês escolhem o que vocês querem visitar. Que foi exatamente o meu caso. No meu caso, eu visitei a catedral durante o tour, e aí eu vou te falar da catedral, mas aí depois eu quis visitar a Casa Municipal de Cultura, porque eu falei, quero ver a cabeça do cara, quero ver se tem alguma coisa da cabeça do cara. E eu também quis visitar o Museu da Independência de Santa Cruz, porque eu falei, bom, vai dar um baita de um contexto histórico da história da independência, vai ter Inácio Varnes pra caramba, e eu vou conseguir trazer um prato cheio pros meus ouvintes. Pois é, gente, senta aí que lá vem história. Mas deixa eu começar pela catedral, né? Vamos começar com notícia boa, deixa eu começar pela catedral te contando o que eu encontrei ali em Santa Cruz, aliás, na Catedral de Santa Cruz. Essa catedral, gente, ela é uma catedral, assim, muito bonitinha, com entrada gratuita, mesmo pra turistagem, né? E ela foi ótima pra se refugiar um pouco do calor que tava, gente. Santa Cruz faz muito calor. Lá dentro tinha um museu de arte sacra, mas a gente não entrou porque, assim, a gente só visitou durante o tour e eu acho que também não seria muito do meu interesse, pra ser bem honesta. Mas, de qualquer forma, eu trago que tem esse museu lá dentro, caso tenha interesse. Um ponto interessante dessa catedral, gente, é que ela é muito nova, assim, comparada, né, com outras catedrais e de outras cidades e tudo mais. E ela não é toda banhada em ouro ou em prata ou o que seja, mas ela é toda trabalhada em madeira, que era o que Santa Cruz tinha ali de recursos naquela época. E aí, gente, de fato, assim, a gente deu uma volta na catedral, foi rapidinho porque foi durante o tour, não vi absolutamente nada fazendo referência a nada de Inácio Varnes, então também não foi nada, por isso que eu falo, do tipo, você não vai ver algum lugar falando a cabeça dele tá enterrada aqui, entendeu? Mas assim... Mas eu acho que vale super a pena visitar, ainda mais porque é isso, a entrada é gratuita, entende? Mas a minha única questão só é que fecha meio-dia. Então, eu acho que o que o nosso guia fez foi perfeito, porque foi do tipo, a gente começou lá na praça, deu uma voltinha e já entrou na catedral, visitou rapidinho, saiu e eles fecharam. Mas óbvio, né, eu te reforço isso pra você não dar com a cara na porta, que nem eu dei nas próximas 2 ideias que eu tive. Assim, gente, depois do tour, esse tour ele foi bem longo. O dia já tava, assim, acabado. Pra contextualizar, eu fui com a minha família, né? E aí a gente tinha outras programações para outras coisas. E eu tinha sábado o dia inteiro em Santa Cruz, sem programação nenhuma. Então eu falei, sábado eu vou em todos esses museus. Eu vou passar o dia inteiro em museu, sabe? Na verdade, não o dia inteiro, porque a gente tinha programação no almoço também. Mas eu fiquei do tipo, cara, vou de manhã no museu e à tarde em outro, ou vou nos 2 de manhã, porque pelo que eu tava vendo eles não são tão grandes e tal. Então, tava resolvido. Sábado de manhã, acordei e falei, deixa eu pesquisar o horário de abertura dos lugares. Exatamente, eu tô com um leque aqui porque tá fazendo calor, gente. Aí eu já peguei o leque pra dar porrada em vocês. Vocês não, em mim, né? Porque é o que eu fiz. Mas, enfim, vocês vão entender. Eu acordei sábado de manhã e aí eu falei, bom, deixa eu pesquisar o horário de abertura das coisas antes de ir até o centro histórico. Porque, né, a gente não quer dar com a porta na cara. E aí eu vi que a Casa Municipal só abria às 4 horas da tarde, enquanto o Museu da Independência ele abria às 9 da manhã, depois ele fechava meio-dia e só reabria às 3. Pois bem, te falando tudo isso, a ideia mais inteligente teria sido ir à tarde, né, pro centro, porque aí já vi os 2 museus. Só que, como eu comentei, a gente tinha uma programação no almoço, e essa programação, ela ia durar a tarde toda. Então eu falei, quer saber?
Eu vou no Museu da Independência, é o que eu consigo fazer, e eu vejo se depois do almoço, que vai se estender, se eu consigo ir na casa. Fiz isso. Cheguei no Museu da Independência e ele estava fechado. Só que, gente, não é que o museu estava fechado, assim, do tipo, tá fechado. Do tipo, assim, tudo no centro histórico de Santa Cruz estava fechado. Eu não sei o que estava acontecendo. Era perto de um feriado grande. Tinha o feriado ali de 24 de setembro, exatamente, que é o feriado principal ali de Santa Cruz. Tanto que muito legal porque a praça principal tava toda decorada e tal, com as cores de Santa Cruz, enfim, tava muito bonito. Só que assim, tava tudo absolutamente fechado. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas no meu entorno. Eu perguntei pra guardinha, segurança lá, policial que tava na rua. Eu perguntei, assim, atrás do Museu da Independência tem tipo uma praça que tava tendo feirinha, assim, de artesanato e tudo mais. Perguntei pra galera de lá. Eu fiquei rodando aquele centro, perguntando pras pessoas e ninguém sabia me dizer o porquê que os museus estavam fechados e que horas eles iam abrir. Nisso tudo, gente, eu preciso lembrar pra vocês que estava 36 graus, isso de manhã, e, bom, aí já era, sei lá, umas 11 da manhã, 11h30, enfim. E, assim, um calor absurdo e nenhum lugar pra você se esconder, quer dizer, tinha umas arvorezinhas ali na praça principal, a gente se escondeu nas arvorezinhas e tal, enfim, mas assim, tava um baita de um calor e ninguém sabia dizer absolutamente nada, ninguém sabia dar nenhuma previsão de nada. A gente até pensou do tipo, será que o museu abre ao meio-dia? E aí eu até abri o Google de novo, eu falei, não é possível, eu entendi errado. E não, tava lá que fechava meio-dia. Mas eu falei, vamos esperar, vamos ver se, né, alguma coisa. E nada, gente, absolutamente nada. E de novo, eu reforço aqui, não tinha absolutamente nenhuma informação, nada na porta, grudada ali no museu, nada no site, na verdade nem site tinha, pra ser bem honesta. Tipo assim, absolutamente nada de informação. Então realmente eu dei com a cara na porta. Até que chegou um momento que já tava inviável, eu precisava, né, enfim, eu e a minha irmã, eu tava com a minha irmã nessa viagem, a gente precisava voltar pro hotel, porque a gente tinha os planos lá do almoço e tudo mais. E aí eu até perguntei lá, eu falei, gente, por que tá tudo fechado? E ninguém sabia me responder, gente, absolutamente ninguém. Uma coisa que me chama atenção é que assim, quer dizer, que me chama atenção, uma coisa que eu acho que pode explicar de certa forma, não sei, é que o próprio guia, quando a gente foi fazer o Free Walking Tour, ele falou como Santa Cruz não é uma cidade turística, como não tá preparada para receber turistas, porque não é comum ter turistas ali. Tanto que ele ficou assustado, porque nesse meu grupo do tour tinha, tipo, 8 pessoas, e ele falou, cara, normalmente tem 2, se muito. Se não, eu dou o tour individual pras pessoas, porque não é uma cidade turística. Então eu não sei se realmente rolou uma falta de comunicação nesse sentido, porque, tipo, fechou por algum motivo que não sabemos, e aí não rolou essa preocupação em se anunciar que ia fechar, porque realmente não são museus que têm muita procura. Porque sim, a casa também estava fechada, caso eu não tenha deixado claro isso ainda. Mas só sei, gente, que assim, ninguém sabia me dizer nada. O hotel que eu tava era longe do centro histórico. E aí depois do almoço, o almoço se estendeu pela tarde, eu ainda precisava trabalhar, porque enquanto eu estava lá, eu estava escrevendo o roteiro do episódio da Mulher de Sdalen, espero que vocês já tenham ouvido, que vocês tenham gostado. E aí eu falei, cara, não vou voltar lá 4 horas da tarde, já era bem mais do que 4 horas da tarde. Eu falei, cara, não vou voltar pro centro histórico agora, tipo, não consigo, assim, sabe, tipo, preciso fazer escolhas, porque eu tava com medo de dar com a cara na porta também e eu não conseguia encontrar uma forma de me informar se lá tava aberto ou não. Então, sim, gente, eu falhei nessa, confesso que eu fiquei extremamente decepcionada, fiquei extremamente triste, porque, assim, meu olhinho tava brilhando, mas, de certa forma, serviu como um aprendizado, porque, assim, é exatamente tudo que eu falo pra vocês de se informarem primeiro. Sim, eu tinha me informado, sim, eu tinha ido atrás da informação, mas de repente eu precisava ter um dia a mais ali pra tentar ir mais um dia, ou que seja, enfim, deveria ter me informado antes de, não sei. Preciso pensar em alguma solução, mas eu conto aqui essa minha história porque, assim, saibam que mesmo com a pessoa que trabalha disso, né, trabalha com isso e fica trazendo essas dicas aqui pra vocês, essas coisas acontecem também. Sou gente como a gente, sou gente que nem vocês, que nem todos nós. Mas tá, gente, independente se eu fui visitar ou não, é óbvio que eu vou trazer essas 2 dicas pra vocês a partir de pesquisas que eu encontrei, porque infelizmente, né, não consegui entrar. Então, assim, eu vou começar pelo Museu da Independência, porque eu acho que, assim, dado o tema desse episódio, eu acho que é o que mais faz sentido, eu acho que se encaixa perfeitamente, e eu acho que é um museu que deve ser extremamente interessante, tanto que eu tava com o olhinho brilhando pra visitar. Enfim, gente, esse museu, obviamente, ele vai te contar a história da independência de Santa Cruz. Risos! E, assim, logo... Assim, tipo, ele fica na praça principal e aí tem uma foto enorme zona, assim, impressa do Inácio Warnes. Quer dizer, tinha quando eu fui.
Não sei se era algo decorativo pelo feriado que ia ter da Independência. Então, enfim, mas fica aqui a curiosidade. E pelo que eu tava vendo, gente, todos os museus têm entrada gratuita, eu achei isso muito legal em Santa Cruz. E pelo que eu tava vendo, esse da Independência específica, ele é bem pequenininho. Assim, ele não é muito grande. Assim, com relação a coisas práticas, o que eu posso te confirmar é que é a entrada gratuita, porque o guia me falou isso e porque todo mundo me respondeu isso quando eu perguntei. Mas assim, horário de abertura, uma incógnita, gente, realmente uma incógnita. Eles têm um site, só que eu não consegui acessar esse site nem quando eu tava na Bolívia, nem aqui. E aí, assim, eu fui pelo Google. O Google normalmente é confiável. Óbvio que eu sempre checo 2 vezes, porque, né, aquela informação precisa ser atualizada. Mas o Google informava que ele abria nesses horários que eu comentei. E não abria. Ou não abriu, né, naquele dia específico. E caso você esteja vendo a versão em vídeo, gente, você deve ter reparado que eu não coloquei nenhuma foto do Museu da Independência aqui enquanto eu estou te contando sobre ele. E aí fica mais uma curiosidade, assim. As fotos que eu encontrei de dentro do museu são fotos pessoais. São fotos de pessoas lá dentro tirando fotos suas com as partes do museu, e claramente não ia trazer isso pro episódio, né, não vou ficar expondo ninguém aqui, mas eu encontrei tudo isso a partir da página do Facebook deles, que tem um pouco mais de informação, mas também não estava atualizado quando eu fui. Mas assim, gente, de qualquer forma, eu super recomendo que vocês tentem ir, sabe? Assim, tipo, Santa Cruz, por mais que não seja essa cidade super turística, cara, eu gostei bastante, eu aprendi muito lá. Esse tour que eu fiz, o Free Walking Tour, foi, assim, incrível, eu aprendi muito. E se você tá ficando principalmente perto ali do Museu da Independência, dá um pulinho lá e tenta ir por mim, por favor, depois me conta como é. Porque assim, eu acho que tem que ser muito azarado, que nem eu fui pra não conseguir entrar. Sim, realmente me pareceu que foi uma coisa muito excepcional, assim, eles terem fechado. Excepcional, a palavra é muito de exceção que eu quis dizer. Tipo, uma exceção, acho que tá certo. Mas por fim, gente, eu também queria trazer a Casa Municipal de Cultura, que na verdade é um museu de obras mais de artistas locais, pelo que eu tava vendo, o que ainda é super legal. Mas eu não acho que vai te mostrar tanto história da independência de Santa Cruz, por exemplo. A entrada desse museu também é gratuita e parece também ser um museu pequeno, mas ele parece ser bem maior que o Museu da Independência. Assim, eu acho que também deve ser legal de se visitar, primeiro porque existe toda essa teoria no entorno da cabeça do Inácio Varni estar ali enterrado ou não, e segundo porque eu acho que deve ser muito legal você ver obras de artistas locais, né? Ainda mais assim, é isso, a entrada é gratuita, então super daria pra ir, tipo, fazer hora antes do tour ou depois do tour, e é aquilo que eu falo, né? Eu tô te dando essas dicas, mas eu não fiz isso. Mas, gente, realmente, essa viagem pra Bolívia foi um caso à parte, assim, não foi uma viagem muito pra turistagem. Eu enfiei coisa do podcast no meio, mas eu tinha toda uma série de coisas pra fazer, né? Tipo, de eventos que eu tinha que ir, coisas que eu tinha que fazer, e eu tinha que trabalhar também, porque eu não conseguia adiantar as coisas antes de trabalhar. Então, acabou sendo uma viagem meio à parte, assim. Mas eu me diverti muito, principalmente porque eu ficava pensando em todos vocês, juro. Enquanto eu tava lá, na hora que eu dei com a cara da porta, eu falei, gente do céu, eu consegui lembrar o nome de vários de vocês. Eu falei, gente, que fulano, ciclano, beltrano, fui lembrando os nomes, falei, que eles vão falar? Que eles vão... Eu fiquei pensando nas pessoas que iam dar risada. Eu fiquei pensando nas pessoas que iam fazer exatamente a cara que eu fiz agora, se você não tá vendo a versão em vídeo, aquela carinha, tipo, bem fazendo não com a cabeça, assim, olhando pra baixo. Enfim, mas foi muito divertido, foi essa primeira experiência viajando, tendo podcast. Eu sempre falo como eu sou grata, né, de poder viver tudo isso e poder trazer tudo isso pra vocês. Então, por mais que tenha dado errado, eu gostei muito, eu me diverti muito e espero que vocês tenham rido também da minha cara, tá? De ter batido com a cara na porta, porque realmente, gente, assim, eu fiquei incrédula do tipo, tudo que eu falo pros meus ouvintes tomarem cuidado foi lá e aconteceu. Mas enfim, tudo isso para dizer que estou me embananando como sempre, mas com isso eu encerro a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu senti que ela... Eu senti não, né? Ela tá um pouquinho mais curta do que os outros episódios, mas realmente é uma história que é um pouquinho menos... Acho que divulgada, né? Estudada. Porque, enfim, eu venho da Maratona dos Tudors, né? E aí, assim, são histórias longuíssimas. Teve a Mulher de Isdalen também, que é uma história longuíssima, super aprofundada. Então, enfim, essa daqui é uma história que é um pouquinho diferente mesmo, mas que eu achei extremamente interessante. E é aquele tipo de coisa, gente, que se eu não tivesse ido pra Bolívia, se eu não tivesse feito o Free Walking Tour em Santa Cruz, eu jamais conheceria essa história. Por isso que eu amo esse podcast, porque é essa oportunidade que eu tenho de trazer, de conhecer e de trazer essas histórias pra vocês. Então, enfim, estou emocionada já, e aí eu quero o quê? Eu quero ver quem que tá aqui até o final, quero ver quem é de verdade. E aí eu vou pedir pra vocês comentarem a bandeira da Bolívia, aqui.
nesse episódio, pra eu saber quem ficou até aqui. Mas fora tudo isso, gente, obrigada mesmo de coração a todos vocês que escutam os episódios, vocês que comentam, vocês que compartilham. Lembrando, por favor, pedindo mais uma vez, né, que vocês votem no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Se eu ganhar esse prêmio, gente, o que eu faço se eu ganhar esse prêmio? Eu lanço um episódio a mais? Pode me dar ideia aí nos comentários também o que vocês acham que eu posso fazer a mais se eu ganhar esse prêmio. Mas se eu ganhar esse prêmio, gente do céu, eu vou ser muito feliz. Assim, é tudo que eu tô falando, né? Eu já sou extremamente feliz com esse projeto, mas ganhar esse prêmio eu acho que vai ser do tipo uma cerejinha no bolo, assim, vai ser do tipo, nossa, caramba, eu tô construindo uma parada tão real. Eu já tenho essa sensação pelos comentários e por tudo. Eu tô brisando aqui, gente, tô fazendo sessão de terapia com vocês. Mas, eu não sei. Eu acho que o prêmio seria mais uma validação, né? Querendo ou não. Mas eu ficaria muito feliz. Enfim, então se você puder votar, eu vou agradecer. E como sempre, deixo aqui o meu convite pra você que ainda não apoia o Passaporte pro Crime, considere fazer isso. Esse projeto é feito unicamente pela minha pessoa e o meu editor. E a gente luta muito pra conseguir trazer o melhor conteúdo pra vocês. Eu tô cheia das marcas na cabeça que eu quero fazer parceria, que eu quero conseguir desconto, que eu quero conseguir coisas pra vocês. Mas o apoio de vocês também é essencial, né? É essa troca maravilhosa que a gente tem. Então, te convido para apoiar o podcast, caso você não apoie. Te agradeço, caso você seja apoiador do podcast. E os links estão na descrição do episódio. Eu tive que olhar pro computador porque eu achei que tinha travado tudo, que eu tinha perdido essa parte. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Dito tudo isso, meus amores, obrigada mais uma vez. E um beijo. E até semana que vem, que eu estarei na Itália ainda. Mas, entretanto, todavia, porém, aqui nesse podcast eu vou te levar pra outra parte do mundo.